Fala família, como vocês estão? Como estão indo na sua semana? Hoje nós voltamos aqui para que nós possamos continuar com a nossa saga de Card Magic. Agora com Shield, porque esse daqui será um exemplo que falaremos baseado nas cartas do meu deck, porque tenho muitos exemplos nos meus decks. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre as mágicas, sobre as instantâneas e feitiços, e também Planeswalkers. Nós falaremos um pouquinho desses camaradas marotos, Sereleps, tá bom? Vamos lá. Antes de tudo, caso você seja novo no canal, se inscreva para que nós possamos continuar com o nosso trabalho, dê um like, compartilhe, comentem aqui que eu leio os comentários de todos vocês. Então, dito isso, vamos direto para o nosso poderosíssimo vídeo, tá bom? Então tá bom. Antes de tudo, senhores e senhoras, nós temos que entender algumas coisinhas sobre feitiços e instantâneas. As mágicas instantâneas, elas podem ser conjuradas em qualquer momento, seja no seu turno ou no turno do seu oponente, em que nós temos a prioridade. Ou seja, nós podemos fazer isso em resposta a uma carta, podemos fazer isso basicamente, a grosso modo, a qualquer momento, tá bom? A qualquer momento, porque a qualquer momento podemos fazer quando uma criatura ataca, quando uma criatura bloqueia, podemos fazer quando o seu oponente faz alguma coisa, quando ele está passando o turno, quando você faz alguma coisa também. Instantâneas são usadas a todo momento e podem ser usadas a qualquer momento, tá bom? Já os feitiços, eles podem ser usados no seu turno, nas fases principais, tá bom? Como assim nas fases principais? No Magic nós temos fases do turno, tá bom? Que é a fase, que é a manutenção, a etapa de desvirar primeiro, a manutenção, a fase de comprar cartas, a fase principal 1, o combate, a fase principal 2 e o fim do turno, tá bom? Essas são as fases que nós temos para... A instantânea pode ser jogada em qualquer uma dessas, exceto a fase de desvirar. Exceto essa, pode ser jogada em qualquer outro momento. Já os feitiços podem ser usados em qualquer uma das suas fases principais, tá bom? E quando você tem a prioridade, ou seja, se algum oponente quer fazer alguma coisa com você, você tem um feitiço na mão, você não pode fazer nada, porque é um feitiço. Isso eu explicarei na prática para vocês agora, tá bom? O que acontece? Suponhamos assim, nós temos algumas cartas na mesa, tá bom? E se vocês estão escutando fogos é porque estou gravando esse vídeo no Natal, tá? Então o pessoal ainda tá bem eufórico. Então assim, eu tenho 5 terrenos, tá bom? 5 terrenos e algumas cartas na minha mão. Os terrenos estarão as mágicas estarão na minha mão. Por exemplo, suponhamos assim, esta aqui é a minha mão, uma mãozinha interessante, mas focaremos nas nossas duas cartas, tá bom? Vamos começar com os feitiços. Os feitiços, eles só podem ser feitos no meu turno, nas fases principais, tá bom? Como assim? Comprei minha carta, perfeito. Agora eu entrei na minha fase principal. Meu oponente não está fazendo nada. Perguntei se ele vai fazer uma coisa de fogo, não. Eu viro 2 manas, uma azul e uma vermelha, porque eu quero... Opa, essa não. Essa daqui. Eu a conjuro. E como um custo adicional para fazer essa carta, eu tenho que descartar 2 outras cartas. Então, quero fazer isso. Como custo adicional, eu vou descartar 2 cartas. Essas 2 cartas da minha mão, eu vou descartar, vou mandar elas para o meu cemitério, onde as cartas descartadas e mortas ficam. E eu faço o efeito, então, que eu compro 3 outras cartas. Então eu venho e eu compro 3 cartinhas novas de Magic por seguir o efeito. Então, eu basicamente
descarto 3, entre muitas aspas, e compro 3 cartas. Tá bom? E eu tenho outros feitiços na minha mão. Por exemplo, esse feitiço aqui. Fluxo. 3 manas. Cada jogador escolhe e descarta qualquer número de cartas da mão. Então compra uma quantidade igual de cartas. E eu compro uma carta a mais porque é o efeito da carta. Então, por exemplo, quero fazer essa mágica. Viro meus 3 terreninhos. Tenho isso na minha mão. Tenho 5, certo? Descartarei 4, manterei só a mágica que eu já apresentei para vocês. Vou descartar cemitério. E eu compro 4. Mais uma da carta, então eu compro 5. Bom, então fez eu descartar 4 e eu compro 4 e mais uma, porque a mágica disse que eu compro uma a mais. Tá bom? E um pequeno detalhe, se você joga Magic, você sabe que o meu deck, vocês estão vendo cartas um pouco interessantes no meu deck, né? Vocês sabem que eu não sou uma pessoa tão da paz como eu digo que eu sou. Mas, brincadeiras à parte, é assim que os feitiços funcionam. Tá bom? Então, é assim. Então, vamos ir agora para as nossas mágicas instantâneas, tá bom? Vou usar essa mágica instantânea aqui como um exemplo, tá bom? Mágicas instantâneas, elas são o quê? Quando nós as fazemos, nós fazemos o efeito delas e a vida segue, né? Então tá bom. Vamos lá. Eu peguei uma outra instantânea aqui para exemplificar um pouquinho mais para vocês. O meu deck tem preto também, tá? Mas eu não peguei nem o terreno preto porque o exemplo que eu precisava não precisava. Assim, ó. Eu tô com 2 instantâneas na minha mão. 2 que fazem coisas totalmente diferentes. Tá bom? Primeiro vamos com desvio de realidade. Reality Shift. 2 manas instantânea. Eu exilo a criatura alvo. O controlador manifesta o topo do deck. Manifestar é quando o oponente pega a carta do topo e coloca ela para baixo como uma criatura 2/2. Se é uma criatura, ele pode conjurar ela pagando o custo de mana. Caso não, é uma 2/2 para sempre. E eu tenho Desmembrar, carta icônica do Magic, que ela é assim. Elas são 3 manas, uma em cor e 2 pretas. Isso aqui eu já explico. São as manas Phyrexianas. As manas Phyrexianas elas podem ser pagas com um terreno ou com 2 de vida. Ou é uma mana e 4 de vida, uma mana e 2 pretas, ou uma mana, 2 de vida e uma preta. Uma mágica bem versátil, ela dá -5/-5 para uma criatura. E detalhe, caso você diminua o poder e a resistência de uma criatura, então, caso você diminua a resistência de uma criatura, se a resistência dela chegar a 0, ela morrerá. Então isso é basicamente uma mana, 4 de vida e mate a criatura com até 5 de resistência ao. Tá bom? Vamos lá. Para os 2 exemplos, eu precisarei de uma criatura para o nosso oponente. O nosso poderosíssimo oponente. Nosso oponente estará usando um lobisomem. Tá bom? Estará com aqui lobisomens aí. Para quem não sabe, lobisomens são humanos e transformam-se em lobisomens. Coisa muito interessante. Nos focaremos em um aspecto importante. Que o lobisomem é 4/5, ou seja, ele é 4 de poder e 5 de resistência. Eu posso fazer algumas coisas aqui baseadas nas cartas da minha mão. Eu posso virar, pagar 2 manas, sendo delas uma azul, e dou alvo nessa criatura. O alvo, assim, eu quero fazer isso nessa criatura. Posso fazer? E caso sim permita, e nós já vamos para a parte onde o oponente não permitirá, tá bom? Então, caso o oponente permita, essa criatura ela é exilada. O exílio não é morte, ela sai do jogo, tá bom? Então, não vai para o cemitério, vai para a zona do exílio. Faço isso, ele é exilado, e o nosso cara oponente manifesta o topo. E olha a carta do topo do deck dele. Hoje a carta do topo é uma criatura, fica virada para baixo.
Como é uma criatura, posteriormente pode fazer a criatura pagando 3 manas, que é o custo dela, tá bom? Mas é isso que essa carta de desvio de realidade faz. Suponhamos que o oponente vai e chega o turno dele, e aí faz essa criatura pagando 3 manas. Ela é uma 3/2, tá bom? O que fazer? Ainda temos desmembrar na mão. Eu posso pagar uma mana qualquer, nesse caso será uma azul que brilha muito, está refletindo na câmera, e dar -5/-5 para ela, -5 de ataque, então ela ficaria -2 de ataque, e -5 de poder ficaria -3 de poder. Como a resistência dela chega a 0, abaixo de 0 no caso, ela morre, tá bom? Então matamos a criatura. O oponente está sem criaturas no campo, tá bom? Instantâneas fazem o que nós falamos, né? Podem matar, podem exilar, podem comprar cartas, podem fazer muitas coisas as instantâneas e os feitiços, tá bom? Vamos lá. Até agora está tudo muito bem, tudo muito bem. O que acontece é assim. Vamos supor uma coisa. Agora eu vou mostrar para vocês como seria uma jogada de Magic, onde nós usamos o poder dessas cartas todas, né? Vou fazer um terreno da neve aqui, um pântano, porque para jogar precisamos de um pântano. Temos aqui os nossos poderosíssimos terrenos. E temos 2 cartas na nossa mão. Uma mágica instantânea e um Planeswalker. Bem, permita-me explicar os Planeswalkers, para que não haja confusão entre vós. Os Planeswalkers, eles são o quê? Eles são Planeswalkers, obviamente. Tem um tipo deles, nesse caso aqui é Nicobolas. Nicobolas, Dragão Deus. 5 manas, 3 pretas, uma azul e uma vermelha. Ele é um Planeswalker bem diferenciado, porque é bem forte. Porque ele diz assim: Nicobolas, Dragão Deus, tem todas as habilidades de lealdade de todos os outros Planeswalkers no campo de batalha. Isso eu já explicarei. O que são habilidades de lealdade? Quando nós fazemos um Planeswalker, ele tem a vida dele, ou a lealdade dele, que é 4. Então, ele tem 4 de lealdade. E ele tem alguns efeitos. +1, -3 e -8. Vamos ver cada um deles aqui, ó. Calma. Isso, garoto. No +1, nós compramos uma carta. E cada oponente exila um card da mão ou uma permanente que ele controla. Ou seja, não cemitério, senão zona de exílio. -3. Destrua a criatura ou Planeswalker alvo. Ou seja, destruímos outro Planeswalker ou uma criatura alvo. E o -8, que é cada oponente que não controla uma criatura lendária, nenhum Planeswalker lendário, perde o jogo. Tá bom? Isso aqui é lendário, tá bom? Tem essa coisa de lendas, né, no Magic. Tem criaturas lendárias e tem criaturas que não são lendárias. Todos os Planeswalkers aí são lendários, tá bom? Sem exceção. Mas aí o que acontece aqui? O Nicobolas, ele tem essas 3 habilidades. E caso haja outro Planeswalker na mesa, ele também terá as habilidades dele. Mas só podemos fazer uma por turno, tá bom? E caso algum oponente queira, e pode atacar o Nicobolas ao invés de mim. O Nicobolas tá aqui na mesa, bonitão. Alguém pode dizer: ei, meu chapa, não. Ataco você. E se me atacar com mais de 4, ele morrerá. Tá bom? Então vamos para os exemplos muito práticos agora. Vamos assim, né? Eu tenho o Nicobolas na minha mão. E tem uma instantânea que se chama Dark Ritual Negro. Uma mana, eu adiciono 3 manas pretas na minha pool, na minha reserva de mana. O Nicobolas são 5 manas e 3 pretas. Como eu não tenho 3 pretas, tenho apenas uma preta, posso pagar uma mana preta, fazer o Dark Ritual, ou seja, ganho 3 manas pretas. Então aqui eu tenho 3 manas na minha pool, pretas. Pago uma azul, pago uma vermelha. E 3 manas pretas, 5 no total. Faço o Nicobolas. O Nicobolas aí entra no campo de batalha. E o que acontece?
e entra com 4 marcadores de lealdade. Entrou com 4. Caso meu oponente tenha uma criatura, eu posso destruir a criatura dele. Eu removo 3 marcadores de lealdade, fica com 1, e eu destruo a criatura dele. Poxa, meu oponente tá com criaturas, mas não é tão importante pra mim. Preciso comprar cartas. Subo a 5. Eu 5 encostar aqui. E tava com 4, agora está com 5. E eu vou e eu compro uma carta de Magic. Comprei. E aí eles exilam uma carta da mão. Isso que o Bolas faz. E se chegar ao ponto de estar com 8, eu posso retirar 8 daí e morrer. Por exemplo, ele está com 8, certo? Quero fazer o menos 8. Menos 8. Retiro 8 e ficaria com 0. E morre e vai para o cemitério. E o efeito acontece. Se um oponente não controla criaturas ou Planeswalkers lendários, eles perdem o jogo. E eu ganharia caso eles não controlem. Perfeito. Então aí temos uma situação de Magic real, usável, tá bom? Mas poxa, e aquilo que eu falei, né? Sobre se o oponente permitir. Como assim? Ele tem que permitir eu jogar? No Magic, sim. No Magic, tudo tem que ter uma permissão. Tá bom? Suponhamos assim. Esta aqui é a carta do nosso oponente. Eu sei qual carta que é. É uma carta que se chama... Opa. Chama Arcane Denial. 2 manas instantânea. Diz: anule a mágica alvo. O seu controlador pode comprar até 2 cartas no começo da próxima manutenção. E eu compro uma carta no começo da próxima manutenção. Da manutenção do próximo turno. Então, temos a mecânica de Counter Target Spell, ou seja, anule a mágica alvo. Quando uma mágica ela é anulada, ela não acontece e ela vai para o cemitério. Isso é uma característica do azul no Magic, né? O azul tem essa coisa de anular as magiquinhas dos nossos amiguinhos. Por isso que não gostam muito de jogadores de azul. Por isso que não gostam muito de mim. Porque isso está no meu deck. Entretanto, colocaremos isso aqui. Porque não sabemos se o oponente tem... Como se diz? Counters na mão. Mas ele terá, vamos supor, uma mana aqui. Uma mana azul. E uma mana preta e vermelha. Esse será o nosso oponente. Tá bom? Vou botar um pouquinho os dentes um pouco para trás. Farei a mesma jogada. Pago uma mana. Opa. Gero 3. Pergunto: está feito? O oponente: opa, tá feito. Com certeza está feito. Pago mais 2. 5. Nicol bolas. Pergunto: oponente, está feito? O oponente me olha, me encara com uma cara de soberbia, uma cara de quem não teme a morte, e diz: não, amigo, 2 manas e eu anulo a sua mágica. Aí meu oponente pergunta pra mim: está feito? Porque eu posso anular a mágica dele também, caso eu tenha uma na mão. Como minhas mãos estão nuas, vazias, não posso fazer nada. E meu oponente anula sua mágica. Terá alguma resposta? Eu não. A mágica vai para o cemitério porque foi anulada. E a mágica dele vai para o cemitério também porque ela anulou a minha mágica. Tá bom? Todos nós já passamos por isso. Não se sintam tristes nos comentários. Porque todos nós um dia já passamos por um amiguinho do bem que estava anulando nossas mágicas, não nos permitindo jogar. Os famosos policiais da diversão. Tá bom? Mas amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender o que são mágicas, o que são instantâneas, feitiços, o que são Planeswalkers. Há muitas outras classes de Planeswalkers. Deixa eu pegar aqui um para vocês verem. Tô com cartas de Magic aqui perto de mim. Por exemplo, eu tenho aqui comigo uma Rowan, que já tá... Ah, uma coisa, tá? Se vocês têm cartas foil, não se preocupem caso a carta entorte, tá? Isso não é descuido de vocês. Quando a carta entorta ao contrário, assim, é porque está
a carta não está úmida, ela está com falta de umidade. E quando a carta entorta para o outro lado, é porque a carta está úmida demais. É recomendado que você coloque aquelas bolsinhas que vem, sabe, na coisa que você compra tipo da Shopee, tá ligado? Você põe junto. Alguém morreu. Alguém acaba de falecer no meu bairro. Mas bom, Planeswalker, 5 manas, 5 de igualdade, com 3 efeitos. Tá bom? São uns dos Planeswalkers que eu tenho. Então, senhoras e senhores, aí está a carta. A carta não, o vídeo. Tô doido. Aí está o vídeo, né? Espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais de Magic. Muito pronto voltaremos com... Acho que o último vídeo do canal, que seria noturno, que seria o combate. Que será a última coisa que faltaria nos nossos vídeos, tá bom? Que seria o combate. Mas é isso, senhores, senhoras, senhoritas, cavalheiros, gentlemen. Obrigado pela atenção. Tenham uma excelente noite, manhã, dia ou tarde, não se sabe. Ou noite também, né? Vai saber. Então, obrigado, valeu, falou!